Uma vez mais, muito boa tarde a todos os presentes. Bem-vindos ao seminário da GoBullying. O webinar de hoje será dedicado às atualizações e novas funcionalidades da GoBullying Pro que se encontram disponíveis na nossa plataforma através do browser. Espero que consigam me ouvir bem. Se houver algum problema com o som ou com a imagem, agradecia que transmitissem através do chat. Vamos dar início então à nossa apresentação. Irei começar por um pequeno PowerPoint, onde irei fazer uma pequena agenda do que será abordado inicialmente e posteriormente será avançado para um exemplo mais prático com recurso a uma plataforma, com uma conta real. Antes de mais, irei começar por uma breve apresentação da plataforma, onde irei dar uma pequena abordagem de todos os separadores. Será ainda abordado as três novidades: o gráfico referente ao valor de exposição, o gráfico referente à variação do valor de conta e, por fim, será destacado o novo relatório periódico. Durante a apresentação global tentaremos abordar o separador da negociação, onde se encontra a lista dos favoritos, com as cotações e as variações percentuais, acompanhadas pelo gráfico. Iremos fazer aqui algumas modelações. Também teremos uma breve explicação relativamente aos tipos de ordem. No separador de notícias e pesquisa, onde se encontram os principais índices globais, algumas notícias relevantes, bem como o calendário económico, que nos agenda todos os eventos que se seguirão. Posteriormente, no separador de conta, onde se encontram as condições de negociação, as subscrições disponíveis, bem como alguns dados estatísticos relevantes, os relatórios, e será ainda abordada na vista geral aqui as nossas três novidades: os gráficos de exposição, de variação de valor e, posteriormente, no separador de período. Em primeiro lugar, vamos falar sobre depois o gráfico referente ao valor de exposição, que se encontra no separador conta, visão geral, desempenho, aqui está ele, e posteriormente o gráfico da variação de valor. Finalmente, e não menos importante, será abordado o novo relatório periódico, que se encontra neste momento sem qualquer tipo de dados, porque esta conta, como verificam, não tem qualquer tipo de atividade. No entanto, vamos passar então para a conta real. Para aceder à nossa plataforma, através do site do Banco Carregosa, GoBullying, Soluções, Plataformas, GoBullying ProGo. Como aceder neste separadorzinho, como aceder à GoBullying Pro através do link, uma versão real. Iremos pôr as credenciais. Iremos então aceder à nossa conta real através da plataforma GoBullying ProGo. Começaremos então pelo separador da negociação, onde temos uma lista de preferidos, pode editar. Existem algumas já por pré-definição, como o Forex, CFDs por região, em Portugal, na Bélgica, Canadá. No entanto, neste caso em específico, um pouco para manusear aqui a plataforma, iremos criar um novo separador de preferidos. O propósito será poderem utilizar a plataforma e criar a sua própria lista de preferidos. Vamos adicionar aqui alguns, então, por exemplo, o euro-dólares, por exemplo. Podemos ainda adicionar alguns títulos cotados na Bolsa Portuguesa, desde ações, ou até mesmo CFDs. Podemos adicionar exatamente o mesmo, CFDs, por exemplo. Atribuímos um nome que será
a minha lista de favoritos, por exemplo, e podemos eventualmente alterar a sua disposição. No entanto, já temos a nossa lista de preferidos efetuada. Quanto à lista de preferidos, encontram-se os valores da cotação para comprador. Temos aqui neste caso o spread que seria aplicado, o preço para comprador, para vendedor. Temos ou não algum atraso na cotação, as variações, e se estas que são acompanhadas por um gráfico que pode também ser manipulado, no sentido em que poderemos ver duas cotações em simultâneo, tanto no mesmo gráfico como em gráficos diferentes. Se eventualmente pretendermos dois gráficos diferentes, pressionamos aqui adicionar, remover gráfico, copiamos um gráfico e, por exemplo, vamos ter estes botões servem para criar uma relação com o título que pretendemos negociar. Neste caso aparecerá a cotação do valor euro-dólar e neste, por exemplo, o valor de cotação da Altri. Nestes gráficos podemos ainda inserir alguns estudos, os que pretender, os que estiver mais habituado a utilizar. É possível ainda alterar os períodos de visualização, os diários por dia, entre outros. Também temos o separador de visão geral, que faz um pequeno resumo do estado da cotação, a sua variação, qual o volume transacionado da sessão. Temos ainda a profundidade, onde se encontra os melhores, neste caso, o melhor comprador e o melhor vendedor. E ainda temos aqui algumas notícias e uma análise fundamental bastante importante. Podemos ainda atribuir uma determinada ordem. Podemos falar em concreto do euro-dólar. Como vemos, temos um spread de 5. Vamos falar um pouco sobre as ordens. Temos uma ordem limite, onde se pressupõe um preço determinado, onde pretende vender ou comprar um determinado título a um determinado preço numa determinada quantidade, com uma duração tanto diária como semanal, mensal ou até ser possível efetuar essa transação, good till cancel. Temos ainda a possibilidade de colocar uma ordem ao mercado. Ao mercado supõe-se que será adquirido o título com a melhor cotação, a cotação atual do mercado. Apenas teremos que determinar qual será a quantidade que pretendemos negociar. Depois pressionamos vender ou comprar e aí será lançada uma ordem que será praticamente executada de imediato, onde adquirirá o determinado título a um determinado valor. Uma ordem stop tem exatamente os mesmos pressupostos, pressupõe um valor de cotação abaixo do valor atual, com a única diferença que temos que determinar um preço, exatamente como foi referido, uma duração tal e qual como uma ordem limite. No entanto, neste caso, numa ordem stop, seria o pressuposto adquirir um título, neste caso um par cambial do euro-dólar, até um valor de 1,1007. Seria colocada a ordem e quando o título alcançasse este determinado preço, seria então executada. Passamos então para o separador de notícias e pesquisa, onde se encontram os principais índices globais, com a sua variação referente à sessão de hoje. Bastante importante porque podemos, no caso do PSI 20, podemos consultar quais os títulos com maior destaque da sessão. Podemos verificar
que os dois melhores títulos, os títulos com maiores subidas e os dois títulos com maiores perdas. Com maiores perdas encontra-se a Mota-Engil, com uma perda de aproximadamente 1,5%, e a Sonai SGPS. Soares da Costa, com uma percentagem de subida de 23%, e o Banco Santander com uma subida de aproximadamente 3,90%. É ainda possível efetuar esta visualização em qualquer um dos índices. Este índice irá refletir, exatamente neste caso, o Diagnostic Medical System SA, com um crescimento de 925%, e a Holos Finds com uma queda de aproximadamente 16,6%. É interessante porque poderá verificar quais os títulos que se encontram com maior destaque. Poderá ainda ter aqui as notícias relativamente a determinados índices. No entanto, mais especificamente no separador relativo às notícias, poderá consultar algumas novidades. Poderemos procurar algo como, por exemplo, o Pokémon, que está bastante falado neste momento, e temos aqui todas as notícias que se relacionem com o Pokémon, seja cotações relacionadas com a Nintendo, seja qualquer coisa que afete cotações relativas ao Pokémon. Portanto, poderíamos falar relativamente à Sonai. Todas as notícias que fossem relativas à Sonai se encontrariam neste momento disponíveis aqui. Temos ainda um novo separador relativamente ao calendário económico, onde poderá consultar datas e horas de eventos importantes para o dia de hoje, que já ocorreram, como para o dia de amanhã. Que temos aqui, no caso do francês, Alemanha, Europa, e são os eventos que ocorrerão no dia de amanhã. Quanto ao último separador, e não menos importante, relativamente à conta, começamos por falar um pouco dos relatórios que se encontram disponíveis. Terá acesso a relatórios como as transações executadas ao longo de um determinado período, com os preços efetuados, o montante e qual a valorização, os ganhos ou as perdas relacionadas a essas transações. Relativamente a dividendos, também poderá desenvolver um relatório que se foque nos dividendos, cupons e obrigações. Poderá ver também ainda quais os custos que teve em rollovers de Forex ao longo de um determinado período, tal e qual como poderá ver. Aqui acabo por sugerir talvez uma pesquisa um pouco mais aprofundada nos relatórios, que tem bastante informação relevante que poderá auxiliar na gestão da sua conta. Terá ainda também acesso às subscrições que temos disponíveis. No caso do Euronext, temos as cotações em tempo real, que será o Euronext Stock Exchange de nível 1, com um valor de €1. Se subscrever, realço para o preenchimento do Assessment for Client Data, de forma a que possamos garantir que se trata de um utilizador privado e não de um utilizador profissional. Não esquecer, bastante importante, senão serão cobradas tarifas relacionadas a profissionais e, de facto, tratamos-nos de um utilizador privado. No Euronext Stock Exchange de nível 1, serão disponibilizadas as cotações da Euronext em tempo real, com um custo de €1. Relativamente ao nível 2, a única diferença será a possibilidade de visualização da profundidade, com os 5 melhores compradores
e os 5 melhores vendedores. Neste caso teremos apenas acesso à primeira linha de profundidade, como foi mostrado neste caso. Teremos apenas a profundidade de nível 1. No entanto, aqui como se trata de Forex não temos profundidade, no entanto, como consegue ver, aqui temos apenas a linha de melhor comprador e a linha para melhor vendedor. No entanto, na subscrição de nível 2, poderá então ter acesso às 5 melhores linhas de comprador e às 5 melhores linhas de vendedor. Continuando no separador de conta, subscrições terá todas as subscrições disponíveis. Realço uma vez mais para o preenchimento do Assessment for Client Data. Temos ainda disponíveis no separador de conta as condições relativas à negociação. Vamos dar aqui um pequeno exemplo em ações. Especificamente uma ação portuguesa, por exemplo, a Altri será a primeira cotada do índice português, ordenado por ordem alfabética. Altri, teríamos uma comissão de apenas 5 euros, com um valor de 60% de colateral, valor mínimo de transação de 100 euros. Como pode ver neste pequeno exemplo, poderá consultar, neste caso para a Altri, terá este valor de comissão, será para todas as cotadas em Euronext. No entanto, se pretender saber quais os valores de comissão relativos a outro instrumento, poderá também consultar nas condições de negociação. Terá simplesmente que alterar o título. Vamos fazer um exemplo. Se não pretender negociar ações, se for, por exemplo, o mercado cambial, no caso específico do euro-dólar, temos uma dimensão de transação mínima de 5.000 euros, com uma taxa, uma dimensão, neste caso são opções, peço desculpa, terá então todas as informações necessárias para a negociação de determinados títulos, e as condições de negociação terão sempre disponíveis neste separador. Passando agora para as novidades, começamos por destacar os gráficos de exposição. Neste momento não se encontra nenhum, no entanto vamos determinar um pequeno período onde possamos consultar como um exemplo prático. Não sei se estou a ir muito rápido, se houver algum tipo de dúvidas, algum esclarecimento, não hesitem em expor a sua dúvida no chat. Ou seja, aqui encontramos-nos num período entre o dia 1 de janeiro de 2014 e 31 de dezembro de 2014. O propósito será saber apresentar um gráfico de valor relativamente a este período, a este intervalo temporal. Vamos então passar para o gráfico relativo à exposição. Podemos referir, neste período em concreto, conseguimos extrapolar que temos duas exposições no mercado, ambas no mercado cambial, ambas com um valor aproximado de 20.000 euros. De referir que estes valores serão sempre colocados na moeda original da conta. Neste caso temos no mercado de Forex uma exposição de 19.899 euros
e se pressionarmos em cima desta coluna teremos uma descrição mais detalhada. Neste caso específico, teremos então uma exposição no par cambial euro-dólar no valor de 19.899 euros e uma exposição no euro-franco suíço, neste caso em opções, no valor de 20.000 euros aproximadamente, 19.979. É ainda de referir que em posições de derivados, como é o caso do Forex, o valor de exposição é exatamente igual ao valor do ativo subjacente. No caso de posições cash, o valor da exposição reflete o valor de mercado da respectiva posição e, neste caso, em opções, o valor da exposição é exatamente igual ao prémio, que se encontra verde quando assume uma posição longa, comprador, e vermelho quando assume uma posição vendedora. Neste caso, julgo ter explicado minimamente o gráfico de exposição. Segundo, temos o gráfico relativamente à variação do valor. Trata-se de um gráfico onde é possível consultar qual a contribuição por classe de ativo no valor da conta selecionada ao longo de um determinado período. Neste caso, conseguimos, assim, de uma forma bastante geral, compreender que o mercado cambial foi o que atribuiu mais valor à conta no período pré-estabelecido. Neste caso temos uma valorização de aproximadamente 1.600 euros em mercado Forex. Temos uma perda de aproximadamente 113 euros nas opções Vanilla e ainda uma valorização da conta através de atividades em numerário, em atividades financeiras que não passam por negociação. Já iremos ver mais especificamente. Podemos igualmente carregar sobre a coluna que pretendemos e ver de forma um pouco mais pormenorizada quais os ativos dentro da classe. Neste caso temos apenas disponíveis aqui o euro-dólar. Poderíamos ter ainda mais posições se eventualmente neste período tivessem sido negociados outros pares cambiais. Neste caso temos apenas uma valorização da conta no valor de 1.646 euros no par euro-dólar. E poderíamos ter ainda uma desvalorização, por exemplo, de outro par cambial, ou 2 ou 3, que pressupunha todas as posições mais ou menos valias em cada par cambial, neste caso que se trata do mercado Forex. Podemos ainda ver perdas no valor de 113 euros em opções Vanilla, como há pouco vimos na exposição, a exposição em opções seria em mercado cambial do euro-franco suíço, em que tivemos umas perdas que rondaram aproximadamente 113 euros com esta desvalorização de conta. Igualmente poderíamos ter mais perdas ou inclusive ganhos se tivéssemos algumas posições, tivéssemos negociado algumas opções Vanilla em outros pares cambiais. No entanto, neste caso em específico, temos apenas a primeira linha de euro-franco suíço. Obviamente que no total, depois do gráfico, seria refletido todas as posições e todos os pares que fossem negociados. Se eventualmente houvesse aqui alguma exposição ao mercado de ações, teríamos aqui uma nova barra referente a equity. Poderia ser positiva se transmitisse ganhos ou negativa com determinadas perdas, e com exatamente da mesma forma poderia-se consultar quais os ativos
pertencentes à classe de ativos que mais e menos valorizaram a conta. Não sei se tem alguma dúvida, eu posso aguardar um pouco para saber se gostavam de ver esclarecidos algum ponto relativamente à variação do valor e ao gráfico da exposição da conta ao mercado. Prosseguimos então para a última novidade, que reflete no separador da conta, visão geral, período. Teremos então um relatório que possibilita uma análise mais ampla e pormenorizada das mais e menos valias obtidas, neste caso por instrumento, ao longo de um determinado período. Isto facilita um resumo de todas as atividades financeiras ocorridas num determinado período, neste caso em específico. Iremos ver então, podemos ver primeiro nesta visualização que podemos tirar aqui algumas conclusões. Em primeiro lugar, o valor de conta desde dia 1 de 2009 até à atualidade sofreu apenas algumas alterações que se consubstanciam em 4.180 euros de mais-valias no mercado Spot Forex, com menos valias no mercado das opções e com também uma saída de 3.413 euros. Vamos começar pelo mercado Spot Forex. Temos neste caso 3 pares cambiais: euro, franco suíço, o euro dólar e o euro CAD. Conseguimos então compreender neste período, que se trata do período total desde a abertura de conta até ao momento atual, e não nos podemos esquecer que estas datas, estes períodos podem ser manipulados e consultar uma determinada posição numa determinada altura. Neste caso em concreto, conseguimos detectar qual o tipo de instrumento que mais favoreceu a conta. Obviamente que foi o mercado cambial, com uma valorização de aproximadamente 4.200 euros. Relativamente ao euro franco suíço, o que é que podemos retirar deste relatório? Que na altura de 1 de fevereiro de 2009 a posição não se encontrava aberta, ou seja, não tinha qualquer tipo de valor realizado. Da mesma forma, no dia de ontem já se encontrava fechada, e que neste período teve uma valorização de aproximadamente 1.300 euros. Para além desta visualização, continuando ainda, podemos ver o euro-dólar com uns ganhos de aproximadamente 2.000, 3.000 euros e perdas no dólar CAD de 7 euros. Uma das mais-valias neste relatório é ainda compreender de onde surgem estes ganhos ou estas perdas relativamente a estes pares cambiais. Como podemos ver, por exemplo, o euro-dólar, e aqui apresenta-nos uma visão mais detalhada de tudo o que ocorreu neste par cambial. Podemos ver que houve uma comissão de 5,17 euros, uma comissão de 5,19, que são possíveis aberturas de conta. E como podemos ver, depois houve umas mais-valias à data de fecho, onde foram pagos exatamente também as mesmas comissões. Conseguimos compreender então que com estas mais e menos valias nestas determinadas datas, conseguimos obter então qual foi a valorização da conta
por intermédio do par cambial euro-dólar. Aqui será então uma valorização de aproximadamente 3.000 euros que teve na nossa conta. É ainda de referir que com estas novas atualizações na nossa plataforma podemos exportar estes dados para um Excel e assim poder manipulá-los à nossa maneira, e podemos ainda fazer cálculos que pretendêssemos relativamente aos gastos que tivemos relativamente aqui ao mercado, ao cross do euro-dólar. No caso das opções Vanilla, vemos então que na sua totalidade tivemos uma perda que rondam os 700 euros, que se encontra distribuída pelos mesmos três pares cambiais, o euro-franco suíço, o euro-dólar e o euro-CAD. Estas opções serviram para poder ser feito um hedge, uma manutenção da conta, no sentido em garantir alguma segurança na atividade exercida. Podemos ver em específico a opção do euro-dólar, com uma perda que ronda os 210 euros, e conseguimos compreender de que modo é que se consubstanciam esta perda de 210 euros no determinado período. Vemos então que houve o pagamento de um prémio e de uma comissão, possivelmente para uma abertura de uma opção, um call ou uma put, onde foi paga uma comissão, da mesma forma um prémio. No mesmo dia foi possivelmente aberta uma nova opção, possivelmente, que retratam então o somatório, retrata então uma perda de 210 euros. Quanto à atividade em numerário, a que conseguimos compreender é que foi feita uma transferência para fora da conta, e da mesma forma conseguimos verificar que datas e qual o valor das nossas subscrições. Neste caso conseguimos verificar que existem uma subscrição no valor de 1,99 €, que tiveram um impacto de aproximadamente 63 euros ao longo destes anos, entre fevereiro de 2009 e a data atual. Não sei se restaram algumas dúvidas, não sei se pretendem esclarecer mais alguma coisa, se houve algum ponto que não ficou bem esclarecido. Assim sendo, irei aguardar ainda mais 5 minutos para ver se surgem algumas dúvidas no nosso chat e poder assim partilhá-la com todos os utilizadores. Estarei aqui disponível, espero que a experiência tenha sido enriquecedora. Muito obrigado, bons investimentos e até um próximo webinar.